Uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate abre espaço hoje para discutir um tema que tem desafiado toda a sociedade brasileira: o combate às drogas e ao alcoolismo. O nosso objetivo aqui é alertar e conscientizar a população sobre esse mal, que contamina todos, independente de classe social, raça ou idade. Afinal, como o poder público, as instituições e a própria sociedade têm atuado para enfrentar a dependência química? Como funcionam as casas de recuperação? Quais são os métodos utilizados e as medidas de prevenção? E como a fé pode ajudar nesse processo? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Luiz Fernando Calduro, presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente, a quem eu cumprimento agora. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo, boa noite, telespectadores dessa simpática emissora TV Aparecida. É uma alegria, é um prazer poder trazer informações e apresentar este programa bonito chamado Amor Exigente, que pode ajudar muito ao dependente químico e aos seus familiares. Também conosco nessa noite o Adailton Conceição da Silva, coordenador da Pastoral da Sobriedade na Diocese de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Boa noite para você também, seja bem-vindo aqui à TV Aparecida para a gente discutir um assunto tão importante como esse. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho da Pastoral da Sobriedade, desse programa de 12 passos, ao qual a gente aprende a viver, ao qual a gente aprende a sermos diferentes. E hoje o mundo nos oferece tanta coisa, né? Drogas que não acabam mais, tantas variedades, e a gente está aqui para poder nos ajudar e ajudar também o nosso familiar e as demais pessoas que precisarem. E a gente deseja, a partir de agora, que esse programa feito pela TV Aparecida, o Aparecida Debate, sirva de alerta, mas também que seja uma esperança para quem já entrou no mundo das drogas e como prevenção para evitar, porque o abismo realmente é muito duro de enfrentar essa realidade. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos mostrar o trabalho de recuperação de homens e mulheres da Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, interior paulista. A Camila Lute conta a história de 3 pessoas que lutam para se livrar da dependência química. Veja aí. Essas 3 mulheres têm algo em comum: a dependência química, em algum momento da vida. Hoje elas vivem na unidade feminina da Fazenda Esperança, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. A Tirza acreditou que o álcool seria o remédio para as dores de um casamento com problemas. Assim como ela, a bebida roubou o trabalho, os amigos e a família da Ieda. E a Iris, hoje com 20 anos, já passou pelo mesmo impacto da desintoxicação, que não foi fácil. Afinal, o primeiro contato que ela teve com todos os tipos de droga foi ainda na infância. Como eu fui criada em abrigo, eu comecei a usar droga com 10 anos de idade dentro do abrigo. Então eu saí aos 13 para sustentar meu vício. E automaticamente eu fui para a vida errada, né? Para o tráfico, para a prostituição, já assaltei, mas nunca tive um serviço digno. A Ieda está finalizando o processo de recuperação e contando os dias para voltar para casa. Ela contou que demorou para assumir que era dependente. Antes de eu vir para a fazenda, na verdade, eu já estava fazendo há algum tempo um tratamento pelo CAPS na minha cidade, né? Porém, eu tive uma recaída. Eu estava muito bem fazendo um tratamento terapêutico, medicamentoso, porém, com essa recaída, eu tive que vir para a fazenda, porque aí eu tive que admitir que sozinha eu já não dava mais conta, né? E o que acontece? A crise de abstinência do álcool, ela é muito intensa, é muito sofrida. E quando eu vim para cá, eu já tinha procurado ajuda medicamentosa. Então eu vim para cá já com os medicamentos, já com o tempo certo de desmame, para 4 meses. Então o período mais crítico eu passei na minha casa, até sair a vaga aqui, né? Então eu vim para cá um pouco estabilizada nessa parte da desintoxicação. O organismo
realmente ele sente falta da substância. Então não era mais uma questão de beber para ficar embriagado, é mais uma questão de consumir a bebida para o corpo poder funcionar. Quando as internas chegam à fazenda, são recebidas por suas madrinhas. A Iris e a Ieda são afilhadas da Tirza. Ela tem o papel de ouvir, acalmar, orientar e dar atenção, e também de evangelizar. É que geralmente a madrinha já foi uma interna da fazenda e passou pelas mesmas experiências. A minha drogadição era alcoolismo, né? Eu fiquei 8 a 9 anos, né, no alcoolismo, e foi indo, né? A gente começa a beber um pouco aqui, um pouco lá, mas quando vê, infelizmente é uma desestrutura, né? A gente acha que está sempre no controle, mas quando tu vê, tu não tem mais nada. Tu não tem mais emprego, tu não tem mais a confiança da família. Até a Amanda já não estava comigo, meu casamento também terminou, né? Porque desestrutura. Aí eu me separei, né? Fui morar com a minha mãe e foi onde realmente eu, né? Como a gente sempre fala, né? Fui até o fundo do poço. E fiz uma desintoxicação na minha cidade mesmo, né? 30 dias foi onde um amigo meu que se recuperou em Casca, que é na fazenda masculina, é pertinho de Passo Fundo, indicou, né, para minha irmã, para que eu me indicasse a fazenda, né? Mais forte e sem ingerir bebida alcoólica há anos, hoje ela se dedica e se fortalece ajudando quem viveu o mesmo drama que ela viveu, a desintoxicação. Mas de braços abertos, com acolhimento e muito respeito. Que não tenham medo de reconhecer que precisam de ajuda. Porque muitas vezes a gente fica na defensiva, tendo medo, e muitas vezes tendo medo do julgamento das pessoas, né? Mas a gente não tem que se prender nisso, porque tem vida possível, além da dependência, né? Além das nossas fraquezas. Que eu era uma pessoa muito difícil, que nunca quis saber de endireitar minha vida, e hoje, desde a partir do momento que eu entrei na fazenda, eu senti uma mudança e foi radical, porque a sua recuperação vem de dentro para fora. Eu sei que Deus já me curou metade e agora é caminhando, continuando perseverando, que eu vou me recuperando cada dia um pouco. E a partir daí a gente vê o valor que tem a vida da pessoa humana, né? Luiz Fernando, ela falou ali, durante a reportagem, sobre esse primeiro contato. Vamos chamar aqui de porta de entrada para as drogas. Afinal, tem uma ou tem várias portas de entrada para as drogas? Eu começo com você. Existem várias portas de entrada. A dependência química é uma doença multifatorial e ela atinge o indivíduo no seu ponto mais vulnerável, mais fraco. Veja aí, nós tivemos alguns exemplos, uma já mulher adulta falando a respeito da frustração de um casamento, a outra órfã sendo criada num abrigo e ali mesmo conhecendo as drogas. Então, a porta de entrada são várias. Porém, eu gostaria de até falar um pouquinho a respeito do próprio título, o tema deste programa, não é? Que você nos colocou, o combate às drogas e ao alcoolismo, não é? E o Amor Exigente vê o álcool como a pior de todas as drogas. Por quê? Porque é uma droga lícita, é uma droga barata, fácil de ser encontrada, vendida, infelizmente, até para menores de idade, embora isto seja contra a lei. E, infelizmente, também, meu amigo Eduardo, dentro das próprias famílias, há muita permissividade em relação à presença das drogas. Para você ter uma ideia, a cerveja não é considerada álcool pela legislação brasileira. E ela, inclusive, pode receber propagandas na televisão. E ela é muito comum, ela está muito presente nas geladeiras de tantas e tantas famílias. Então, muitas vezes, o contato, a porta de entrada, é a própria família. Por isso que é necessário que, uma vez instalado o problema, a família não fique só, ela busque informações, ela busque um apoio, em especial em grupos de auto e mútua ajuda, como o Amor Exigente e a Pastoral da Sobriedade. Eu iria perguntar justamente isso para você, Adailton. O Luiz Fernando acabou de citar
a questão da bebida alcoólica, é uma droga lícita, né? Ou seja, é vendida. Normalmente qualquer um pode comprar, logicamente que existe uma restrição quanto aos menores de idade. Mas essa bebida alcoólica está presente no ambiente da família e, por ser lícita justamente, causa uma dependência mais rápida? Ou seja, é a principal porta de entrada hoje para as drogas em geral, você diria isso? Sim, Eduardo, porque ela, por ser uma droga muito comum, muito usada, inclusive as propagandas passam até um cenário bem feliz, né? Mas eu nunca vi nenhuma propaganda que mostra de fato o que acontece quando a dependência se instaura. Eu vim de um lar assim, de um lar que foi destruído por causa do álcool. E eu acabei entrando também nesse mundo devido à falta de uma família, à falta de um pai presente, à falta de uma série de situações que foram causadas pela dependência química do meu pai. Então, eu acabei entrando nesse mundo porque é algo muito fácil. Hoje você encontra isso muito fácil na rua. É mais fácil você ser chamado para tomar álcool do que você ganhar pão na rua hoje. Então, por causa disso, ela é uma droga que, sim, é a principal porta de entrada. Eu não conheci nenhum dependente químico que começou com muito. Inclusive, eu já ouvi relatos de pais que molham a chupeta das crianças, quando bem novinhas, com meses de idade, molham na cerveja, né? Quando é menino, e batem no peito. Esse é meu garoto. Ele tem que ser homem. Então já vem de uma cultura, de fato, que para ser homem você tem que beber. Essa é a cultura que a maioria passa. E com isso, a porta de entrada está bem aberta, está escancarada. E a partir daí, quando se torna adolescente, que começa a sair de casa, que tem os grupos na rua, não é só o álcool que tem muitas outras drogas. E por isso, a partir daquele álcool que abriu o caminho, de repente, para dar coragem, para ter carinho, alguma falta que tinha, acabou entrando no álcool, e o álcool abriu as portas para tantas e tantas outras drogas. Então a gente estava falando, Luiz Fernando, no primeiro bloco, sobre esse primeiro contato. A porta de entrada. Agora, desse primeiro contato até a dependência, quanto tempo leva? Não tem uma regra, né, para todas as pessoas. Mas assim, é rápido? Dependendo do tipo de droga, é muito rápido, sim, Eduardo. E por isso que as famílias precisam estar muito atentas. E por isso que também é muito interessante o trabalho que o Amor Exigente desenvolve em relação à prevenção. E prevenção nada mais é do que conhecer o assunto e conversar dentro da família sobre o assunto. Então, qualquer tipo de droga que a pessoa use é absolutamente nociva à saúde dela, e isso é necessário que se fale desde pequenininho, não é? Que o álcool e outros tipos de drogas causam uma doença. É desta maneira que devemos abordar o assunto, porque é a realidade, é a verdade. Então, a dependência química, ela não se instala da noite para o dia. É necessário que haja uma experimentação, é necessário que haja, depois disso, um uso ocasional, depois um uso recreativo, como se diz aí, infelizmente, até que isso acabe evoluindo para um vício. E aí, a partir deste momento, se instala a dependência química. O organismo começa a necessitar daquele tipo de droga para poder sentir o prazer que antes poderia sentir normalmente, porque o nosso cérebro é maravilhoso. A Divina Majestade nos fez de uma maneira tão completa, tão bonita, que nós somos capazes de sentir prazer com tantas coisas boas e bonitas que existem na vida. Infelizmente, aquele que começa e continua e se torna dependente de alguma química, ele acaba sentindo prazer unicamente e exclusivamente naquela droga que ele escolheu, que ele elegeu. E pior, depois de um certo tempo, nem isso mais lhe dá prazer.
Então, é uma doença gravíssima e os pais, a sociedade, a escola, a própria igreja precisa estar muito atenta às crianças na mais tenra idade, porque, como disse agora há pouco o Adailton, as famílias permissivas acabam por ter droga em casa, e a gente está falando de tabaco, a gente está falando de álcool, drogas lícitas, elas acabam fazendo um incentivo para que a criança também experimente e use, porque nós sabemos que o exemplo não é a melhor maneira de educar, mas é a única maneira de educar. Então, precisamos estar realmente muito atentos em relação a esta questão. A gente sempre fala, né, que a figura do pai é o exemplo para os filhos. E seus filhos estão acostumados a ver o pai bebendo, justamente, não acham nenhum mal nisso, né? Vão encontrar esse mal depois desse vício, dessa dependência química. Agora, Adailton, Luiz Fernando estava falando dessa vigilância que tem que ser feita em casa. Responsabilidade exclusiva das famílias. Mas quais são os sinais, os sintomas para perceber que a pessoa está caminhando para a dependência química? Bom, tem alguns sinais que a pessoa ela emite e que a gente precisa ficar atento. Né? Por exemplo, ela muda de comportamento. Né? Se ela era muito alegre, muito extrovertida, ela passa a ficar mais tímida. Né? Ela também pode ficar mais agressiva. Então, assim, tem uma série de mudanças de comportamentos que tudo começa de pouquinho, tá? Por isso que, às vezes, as famílias não prestam muita atenção e, infelizmente, hoje em dia, nós temos um fenômeno, né, há alguns anos para cá, que a vida está muito corrida. O pai trabalha, a mãe trabalha, e, às vezes, o filho fica com a avó, ou com a tia, ou com a empregada. E aí os pais não estão presentes para observar essas mudanças de atitude. E quando vão perceber, aquele adolescente, aquela criança ou aquele adolescente já estão bem envolvidos. Eu participei aqui por um tempo, por uns 2 anos, como catequista, que sou hoje também, de um grupo de perseverança, ou seja, eram crianças pré-adolescentes de 10 a 12, 13 anos, 14 anos. E o que chamou muita atenção para mim é que tinham algumas crianças que relatavam para mim que já tinham entrado na dependência química aos 10 anos de idade. Então a gente vê que o problema ele é muito sério. E hoje em dia está uma espécie de negligência, às vezes, dos pais com relação à educação, à percepção do que os filhos estão fazendo, a correção, quando você tem que corrigir, a falar não de fato. Porque há uma tendência a deixar fazer tudo. Porém, quando a gente deixa fazer tudo, quando a gente mima muito, isso não é amor. O amor exige correção, o amor exige respeito, exige atenção, exige ser exemplo. Então, se eu não consigo dar o exemplo ao meu filho, como eu vou exigir que ele faça algo? Então, é muito difícil isso. E, hoje em dia, essas mudanças de comportamento estão acontecendo nos adolescentes, nas crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque, sim, elas vão gerar sérios problemas e, quando a bomba explodir, os pais, as famílias, não sabem o que fazer, porque elas só irão se preocupar quando estiver dentro de casa. Há essa falta de interesse também da sociedade de buscar informação, de buscar um grupo de autoajuda para que possa caminhar, entender o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer. A Pastoral da Sobriedade, ela também trabalha nessa parte de prevenção, que é algo que a gente precisa cada vez mais buscar fazê-la. A prevenção, ela é essencial para que a gente possa ter, de fato, mais resultados, para que a gente possa, de fato, tentar tirar as pessoas antes que elas entrem nesse mundo, porque depois que entra é muito mais difícil. Luiz Fernando, aproveitando que o Adailton falou, tem a questão dos pais também, que às vezes preferem não enxergar o que está na frente deles, né?
e não admitir o problema, não reconhecer que tem um dependente químico em casa que precisa ser tratado, né? Este comportamento nós chamamos de negação, porque a partir do momento que os pais estão vendo que as coisas não estão caminhando de acordo com o planejado, eles precisam parar, meditar e buscar informação e ajuda. E, infelizmente, nós percebemos que é um pequeno número de famílias que faz isso. Mesmo porque, Eduardo, a dependência química é uma doença familiar. Ela não adoece apenas o dependente químico. O dependente químico fica doente biologicamente, mas a família fica doente emocionalmente. E a negação é uma das características dessa doença. E aí a pessoa não procura ajuda. E muitos dizem, puxa, isso é uma coisa da idade, passa com o tempo. Mesmo porque, normalmente, ela começa na adolescência, e a adolescência já é uma fase diferente, e que muitas vezes também as famílias não estão preparadas para receber os seus filhos na adolescência. Então, aquela rebeldia natural da adolescência, às vezes pode ser confundida com essa doença. E os pais dizem, não, isto passa. Só que, infelizmente, a dependência química ela é progressiva, ela é crônica e ela pode levar ao óbito, ela pode levar à morte. Então, as famílias não podem entrar nesse processo de negação. E a comunidade é muito importante neste aspecto, porque aquelas pessoas que estão convivendo com esta família e que estão vendo acontecer o problema, precisam também se manifestar e buscar informar esta família, levar ao conhecimento que existe ajuda, sim, que existe ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, existe ajuda dos grupos de auto e mútua ajuda, como a Pastoral da Sobriedade, o Amor Exigente, que eu estou aqui representando. Então, é importante que a sociedade também tenha esse trabalho de responsabilidade social de buscar ajudar aquela família que está nesse processo de negação. Adailton, a gente está caminhando para o final do segundo bloco, mas ainda eu tenho um tempinho, então rapidamente perguntar para você, até como orientação para as famílias que estão acompanhando especialmente hoje o Aparecida Debate. Ao primeiro sinal, o indício, né, o sintoma de que tem ali um problema sério em relação à dependência química, como é que a família deve agir, Adailton? Em primeiro lugar, é conversar com essa pessoa, para saber se de fato está, porque a gente precisa ser muito sincero com relação a isso, e essa conversa, esse diálogo é importante ter. E também buscar ajuda, caso não tenha conhecimento, buscar quem possa dar ajuda. Os grupos de auto e mútua ajuda, eles são de fundamental importância. Por quê? As orientações, porque muitas vezes as pessoas acham que que a pessoa ela está num estado de ser vagabundo mesmo, né? Muitas pessoas chamam assim, mas não é. É uma doença que precisa de tratamento. E às vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Então, uma conversa boa com essa pessoa e procurar ajuda, procurar conhecer o que está acontecendo. De repente, saber o porquê que entrou e como fazer para tentar tirá-la, porque toda a família é afetada, como bem disse o Luiz Fernando. Antes de encerrar esse bloco, Luiz Fernando, deixar claro que hoje dependência química é sim reconhecida como uma doença crônica, né? Sim. Pelo CID, agora saiu o CID-11, que é o Código de Doenças Internacional da Organização Mundial de Saúde, e lá está a dependência química, como outras dependências também, agora inclusive a dependência de jogos eletrônicos, está lá já descrita como uma doença. Já aquilo que a família vive, que é a codependência, o viver junto com o dependente, não é considerado uma doença, porém, adoece a pessoa. Muitas pessoas podem também ficar gravemente enfermas porque estão convivendo com o dependente químico, tentando salvá-lo, se sentindo culpadas daquilo que está acontecendo com o seu ente querido. Mas antes da gente retomar o nosso debate, a gente vai conhecer a história do Adailton, nosso convidado que está participando hoje do Aparecida Debate. Depois de vencer a dependência, ele trabalha hoje pela cura de pessoas que enfrentam o mesmo problema,
A reportagem é da Camila Lute. O Adailton está com 45 anos de idade e desses, 21 anos foram entregues à bebida alcoólica. Ele contou que começou com um vício na adolescência, depois de passar uma infância muito difícil. Acompanhou o vício do pai com o álcool, as brigas em casa, as discussões em família, até a separação dos pais. Até que um dia, eu comprei um telefone para mim. Só que aí eu comecei a pesquisar, a mexer no telefone. E vi que tinha salas de bate-papo por SMS. Igual nós temos hoje, quer dizer, não é igual, mas é parecido com o WhatsApp hoje que nós temos, né? Tinha umas salas de bate-papo. Eu entrei numa sala dessa e eu conheci uma tal de Mariana. A gente começou a trocar mensagem de SMS e aqueles SMS passou para ligações. Depois nós trocamos cartas, eu mandei a minha foto para ela, ela mandou a foto dela para mim e a gente resolveu se conhecer. A namorada virou esposa e encaminhou o Adailton para a igreja na cidade onde eles moravam, no estado do Rio de Janeiro. Com a ajuda da Pastoral da Sobriedade, ele conseguiu quebrar uma outra barreira, o perdão. E aí eu tive a coragem de ligar para ele e foi algo muito marcante na minha vida, né? Que eu liguei para ele, pela primeira vez eu escutei dele que ele me amava, eu falei para ele que o amava, pedi perdão a ele, ele também pediu perdão a mim. E foi um peso tão grande que saiu das minhas costas que depois eu agradeci muito a Deus. Hoje, né, também, muito mais, porque o meu pai faleceu em 2020, outubro de 2020, vítima da Covid. Mas eu agradeci a Deus porque ele me deu a chance de falar com meu pai de novo. Agora, o Adailton tem 2 filhos e mais razões para vencer o alcoolismo. As dores e as conquistas ele continua compartilhando com os amigos que fez e faz na Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade me mostrou os meus pecados. Ela revelou, ela tirou a minha máscara, né? Hoje nós estamos no tempo de máscara. Ela tirou a minha máscara que eu usava. Aí eu percebi que eu tinha falta de perdão, mentiras, julgava muito as pessoas. A gente peca em pensamento, a gente peca nas ações, quando a gente julga. Eu ainda julgo um pouco as pessoas, mas eu estou aprendendo a ter um olhar diferente. Primeiro, Adailton, obrigado por partilhar essa sua experiência com a gente. É um exemplo de que há vida, sim, que a gente pode resgatá-la, mesmo no fundo do poço. É um dia depois do outro, né, meu amigo, que a gente vai vencendo uma vitória, uma batalha depois da outra. Agora, perguntar para você, qual que é o primeiro passo para vencer a dependência química? É reconhecer que a pessoa tem um problema? Sim. Esse é um passo fundamental. Inclusive, a Pastoral da Sobriedade, ela trabalha com os 12 passos e o primeiro é o admitir. Se eu não admitir que tenho um problema, se eu não admitir que eu preciso de ajuda, como que eu vou ter socorro? Eu comparo muito quando a gente está com uma dor, né, e nós não procuramos um médico. Como que vamos curar aquela dor? Então, tanto o dependente quanto a família precisam admitir que tem esse problema, mas que esse problema tem um caminho a seguir que pode ser resolvido. É fácil? Não, muito difícil. Eu senti essa vontade de parar quando eu cheguei em casa muito embriagado e eu nem me lembro como eu cheguei em casa. Eu bati na porta, minha mãe abriu. Eu não me lembro do que ela falou, mas eu me lembro do olhar dela para mim, né?
que eu vi nos olhos dela que ela ia começar todo o sofrimento novamente, mas agora com o filho dela. Então, isso foi um start para mim, para que eu procurasse parar. Eu não, assim, não foi algo rápido parar, levou um tempo, mas depois que eu vim para cá, que eu conheci a minha esposa, né, que ela me mostrou um caminho diferente, aí que eu comecei a enxergar que eu precisava preencher a minha vida com Deus. Eu tinha que tirar, porque não basta só tirar aquele vício. Nós temos que preencher esse vazio que vai ficar, porque vai ficar vazio. Então nós temos que preencher. E o meu preenchimento foi com Deus, foi servindo, foi partilhando, foi ajudando. Eu coloquei na minha vida isso que eu tenho que servir, que eu preciso servir e que eu preciso colocar a minha vida a serviço de Deus para que eu possa, a cada dia, aprender e mudar, mas também levar essa chance para outras pessoas, que elas possam ver que tem um caminho diferente. Linda a sua família, Adailton, linda a sua história, e com a sua história você salva muitas outras vidas. Luiz Fernando, agora como é que é o tratamento da dependência química? Depende muito das casas de recuperação, os métodos utilizados para essa recuperação? Sabe, Eduardo, eu já frequento o Amor Exigente há 20 anos. Cheguei também pela dor, assim como o Adailton chegou à Pastoral da Sobriedade pela dor. Eu sou pai de 4 filhos e, na época, 3 estavam fazendo uso de drogas. E eu e minha esposa não sabíamos como lidar com essa situação. E aí buscamos ajuda em muitos lugares, até que chegamos até este grupo de auto e mútua ajuda tão bom, chamado Amor Exigente, e começamos a entender o processo, começamos a entender o que estava acontecendo conosco, e começamos a entender o conceito de famílias disfuncionais e de famílias terapêuticas. As famílias disfuncionais eram como a minha, que era uma família muito permissiva, e que, por isso, acabou levando os filhos à experimentação e uso de drogas. E eu estou contando brevemente um pouco da minha história, porque exatamente tentando responder a sua pergunta de como é que é o processo de tratamento para a dependência química, normalmente ele começa pelo mais simples. Então, a ida a um grupo de apoio, a um grupo terapêutico, ao CAPS, e quando isto não dá efeito, e em muitos casos dá, como é o caso do Adailton, é necessário que se promova uma internação. E foi o caso de um dos meus filhos, que precisou fazer um tratamento de 6 meses numa comunidade terapêutica, assim como foi apresentada no início desse programa, a Fazenda da Esperança. O meu filho esteve na comunidade terapêutica do Padre Haroldo Ram, lá em Campinas. E esse tratamento foi bem eficaz, porque, como dizia Padre Haroldo na época, vou transformar o seu filho em um cavalheiro, com todo o sotaque norte-americano que ele tinha. Padre Haroldo, que é o fundador do Amor Exigente, assim como também é o fundador da Pastoral da Sobriedade. Estávamos até comentando no início, antes de começar o programa, que a Pastoral e o Amor Exigente são irmãos, porque foram fundados por Padre Haroldo Ram. Então, meu filho foi acolhido nessa comunidade terapêutica, onde ele fez um trabalho de desintoxicação e também um trabalho de buscar um aumento da sua espiritualidade, de entender o que estava acontecendo com ele, de prestar um serviço dentro da comunidade, tudo aquilo que o Adailton contou para nós. Infelizmente, alguns jovens ou algumas famílias não conseguem levar o seu filho, o seu querido, o seu esposo, o seu cônjuge, às vezes até pai e mãe. Hoje nós estamos vendo aí que muitos idosos têm começado a beber e usar drogas já na terceira idade. Então, muitas famílias não conseguem o encaminhamento a uma comunidade terapêutica, porque ela faz um trabalho que precisa da adesão da pessoa. A pessoa precisa dizer: eu quero me tratar, eu quero me internar. Então, recomenda-se que
a família tenha forças para fazer uma internação involuntária. E aí, como diz Dr. Ronaldo Laranjeira, que é um especialista, um psiquiatra, um especialista em dependência química, ele diz que não conhece internação involuntária, porque todas, depois de um pequeno período, se tornam voluntárias, porque a pessoa, depois do período de desintoxicação, ela começa a aderir ao tratamento. Então, vejam, é um caminho que pode começar pelo mais simples. Então, a frequência a grupos terapêuticos, a grupos de apoio e também internações em comunidades terapêuticas ou até internação involuntária. Porém, é necessário que se faça um tratamento, é necessário que se tome uma atitude, mesmo que isso gere uma crise, como dizem os princípios básicos do amor exigente. E o grupo de apoio, que é a família, que é o grupo de auto e mútua ajuda, que pode ser a igreja que você frequenta, ele vai, então, levar a família a ter firmeza na implementação desse tratamento que é tão necessário. E quando a gente fala, né, amor exigente, né, a Pastoral da Sobriedade, Fazenda da Esperança e tantas outras instituições, saiba que sempre terá uma mão amiga para ajudar e tirar desse fundo do poço. Luiz Fernando, só aproveitando para a gente concluir o pensamento que foi deixado lá no final do terceiro bloco, você citou a internação como último meio para oferecer a recuperação para o dependente químico. Agora, quando saber? Que momento é esse em que a família deve fazer a sua opção por internar o seu familiar? Eu diria com muita tranquilidade que é no momento em que a família perceber que o indivíduo está correndo risco de vida ou colocando a sua família em risco de vida. Apesar de eu ter dito que a internação é uma forma de tratamento, eu particularmente penso que ela deve ser uma das últimas tentativas. É necessário que se façam outras tentativas, um trabalho de psicoterapia, um trabalho de autoconhecimento, a busca por a espiritualidade, a busca por uma comunidade, a busca por um grupo de auto e mútua ajuda. Mas se nada disso for eficaz, se nada disso der resultado, não devemos ter medo de buscar esta alternativa da internação. E apesar de ela estar lá no fundo da cadeia, como eu estou me referindo, ela também é o início de um processo de recuperação. E aí que entra também a beleza do amor exigente, que vai, enquanto o indivíduo estiver internado, assim como mostramos aí no início do programa, lá, a Fazenda da Esperança, enquanto o indivíduo estiver lá por 6 meses se desintoxicando, buscando espiritualidade, buscando autoconhecimento, buscando elevar a sua autoestima, a família tem que frequentar um grupo de apoio, tem que frequentar o amor exigente, a Pastoral da Sobriedade, porque ela também, como já dissemos em outros blocos, está adoecida e precisa fazer mudanças de comportamento. O amor exigente diz: nada muda se eu não mudar. Eu não posso receber um dependente químico que ficou 6 meses numa internação, sendo a mesma família de antes da internação, com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. Isso seria uma grande loucura. Buscar fazer sempre a mesma coisa, buscando um resultado diferente, é uma loucura. Então, as famílias são incentivadas nesses 6 meses a também fazer grandes mudanças, em especial, tornar a sua família terapêutica. E uma família terapêutica é aquela aonde se trabalha a espiritualidade, se trabalha o diálogo, aonde se trabalha a questão da disciplina e a questão da cooperação. Para o amor exigente, famílias são pessoas que cooperam entre si. E numa família desestruturada, onde a dependência química se instalou, não há disciplina, não há regras, não há limites, e tudo isso a família vai ter que trabalhar antes do indivíduo voltar da recuperação. Então, são 2 recuperações paralelas. O indivíduo se interna numa comunidade terapêutica ou numa clínica e a família se interna em um grupo de apoio. E aí, no final, as coisas acabam dando certo. Adailton, agora perguntar para você sobre prevenção, que é tão necessária, né? Que bom se a gente conseguisse evitar que tudo isso acontecesse. Como o poder público
e as instituições estão atuando nessa frente de batalha, digamos assim, da prevenção? Como é que estão atuando para enfrentar a dependência química, Dailton? Então, a própria Pastoral da Sobriedade, ela trabalha também com prevenção e na atuação política também, que são 5 frentes, né? A primeira é a prevenção e a última, atuação política. Por quê? Para que nós possamos ajudar a fomentar políticas públicas voltadas para a prevenção. Então, podemos dizer assim, práticas de esporte, incentivo a diálogos, debates sobre esse assunto, porque há muito tabu em falar de dependência química, o que envolve mudança de comportamento. Então, tudo que tem mudança de comportamento, as pessoas não gostam de falar, não gostam de comentar, porque vai mexer comigo. E até um exemplo, partindo disso que o Luiz Fernando estava falando aí, eu estava ouvindo aqui, estava rindo de algo que aconteceu aqui. Nós conseguimos um acolhimento para uma pessoa que era dependente de álcool. Ela ficou 9 meses. E quando voltou, a família a recebeu com churrasco regado a muita cerveja, muita cachaça. Então a gente vê que falta essa busca de conhecimento. Então a prática de esporte é algo muito bom, porque incentiva tanto a cuidar do corpo como a ter disciplina, regras, que tanto falta para quem tem uma dependência química. Foge tudo. Não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. Também nas escolas, uma atuação mais contundente com relação a falar sobre esse assunto, a chamar pessoas da comunidade, que é muito importante, pessoas que já passaram por esse problema, que já conseguiram superar, que é muito importante, trazer, de repente, artistas, pessoas que têm assim, uma certa fama no esporte, que passou por esse problema, conseguiu superar e hoje dá o exemplo. Então, são algumas coisas que podem ser feitas como prevenção, porque as pessoas estão muito acostumadas assim, enquanto o problema não é comigo, eu não me interesso. Mas aí aquela bomba explode dentro da minha casa com o meu filho, ou com a minha esposa, ou esposo, ou pai e mãe, e a pessoa não sabe o que fazer. Então, se as pessoas buscarem abrir espaço para falar sobre drogas, como está bem fazendo esse programa, parabenizo a todos por isso, porque é necessário falar desses assuntos que são tabu, assuntos que são jogados para debaixo do tapete, porém não somem, eles só crescem. E aí chega um dia que o tapete fica pequeno e acontece igual numa Cracolândia da vida, que não começou com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, ela começou com 1, 2, mas que ninguém se preocupou em saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Então, a falta de empatia, a falta de amor ao outro, a falta, de fato, de buscar saber o que o outro está passando, isso dentro de casa tem acontecido. A prevenção, ela começa dentro de casa. Nós precisamos, como família, buscar se prevenir das drogas, mas também não só delas, de tantas e tantas outras coisas que podem nos levar ao uso de drogas. Então, às vezes, nós não buscamos dentro da nossa casa essa prevenção, mas aí o mundo está aí, oferecendo tudo, e a droga, eu vou falar aqui, se alguém falar que a droga ela causa um efeito ruim, é mentira. A sensação é muito boa. O problema é a consequência dela. É isso que é o problema. Só que da consequência ninguém fala. É só o efeito bom que nós vemos. Risadas, falsas felicidades e assim por diante. Então, quando não se previne, o custo da prevenção é muito menor do que o custo da recuperação.
o estrago depois já foi feito e fica para o resto da vida. Muito bom relato do Adailton, né? Que sirva de exemplo para você que pode estar enfrentando esse problema dentro de casa e que não enfrente o problema tomando essas atitudes que a gente está falando e está ressaltando bastante hoje aqui no Aparecida Debate. A gente está caminhando para o final do programa de hoje, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois para a gente fechar falando da questão espiritual. Afinal, primeiro eu começo com o Luiz Fernando. Como a fé pode ajudar na recuperação do dependente químico? Muito, 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 Eduardo. Na verdade, o Amor Exigente é um programa que está baseado em 4 pilares de sustentação, que são os princípios básicos comportamentais, os princípios éticos, que são as virtudes que vamos desenvolver para substituir pelos vícios, a responsabilidade social, que é o serviço, e em especial o serviço ao próximo, e a espiritualidade. Espiritualidade realmente sustenta todo o programa do Amor Exigente. Devemos fazer tudo como se tudo dependesse da gente, sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus. O programa de Amor Exigente, ele tem uma espiritualidade pluralista, porque Padre Haroldo desejou acolher todas as pessoas de todas as religiões. Porém, é muito importante que estas pessoas que chegam ao Amor Exigente busquem uma religação com o poder superior, com a Divina Majestade, como elas o concebam, porque sozinhos estamos perdidos. Precisamos, de fato, buscar a ajuda do alto. A saída está pelo alto. É como quando estamos num labirinto perdidos. Se pudéssemos ver por cima, sairíamos com facilidade. Então, eu aqui faço um agradecimento pelo convite da TV Aparecida para falarmos sobre esse tema e dizer e atestar da importância de que a religião e a espiritualidade estejam presentes como um fator de proteção contra esta doença terrível que conversamos aqui hoje. E principalmente, né, Adailton e Luiz Fernando, a gente vai concluindo o nosso programa com essa mensagem, porque Deus é vida, né? E vida em abundância, o que Ele desejou para todos nós. Assim encerramos o Aparecida Debate, falamos hoje sobre o combate às drogas e ao alcoolismo, um tema, como a gente viu, né, tem desafiado toda a sociedade brasileira. E o nosso objetivo foi justamente alertar e conscientizar a população sobre esse mal que contamina todos, independente de classe social, raça ou idade. Afinal, como o poder público, as instituições e a própria sociedade têm atuado para enfrentar a dependência química? Como é que funcionam as casas de recuperação? Quais são os métodos utilizados e as medidas de prevenção? E como a gente ouviu, como a fé pode ajudar nesse processo? Contamos com a participação via internet do Luiz Fernando Calduro, presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente, a quem eu cumprimento mais uma vez e agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você, viu? Também do Adailton Conceição da Silva, coordenador da Pastoral da Sobriedade, na Diocese de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O nosso muito obrigado por ter participado do nosso programa nesta noite. Bom descanso para você também.